Graça e paz, meus amigos. Vocês estão felizes? Amém? Queria te convidar a tomar o seu lugar. E queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 1. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 1. Está escrito assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer pela tua santa escritura. Nós te louvamos e bendizemos ao Senhor, porque foi do teu agrado, Paizinho, nos revelar mais de ti através da tua palavra. Nós te agradecemos porque através dela nós somos moldados, através dela nós somos transformados, através dela o Senhor toca os nossos corações e as nossas vidas. Deus, e como nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Que necessidade, Deus, nós temos de ser transformados pela tua palavra, de ser impactados por ela, de ser atravessados, Deus, pela tua palavra como uma espada, Senhor, para que nós possamos ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Que o Senhor possa nos tocar nessa manhã, Pai, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, não sei se os irmãos já repararam, mas tem algumas coisas que parecem um tanto quanto não misturáveis. Sei que quem já fez macarrão, e você coloca água na panela, e tem gente que coloca óleo, né? E quando você coloca o óleo não mistura com a água, não combina. Tem coisas que parece que não combina. É tipo o pai quando vai arrumar o filho.
Normalmente a mãe fala assim: amor, arruma lá o menino. Eu tô quase desistindo de fazer, gente, porque nunca tá certo, nunca combina. Aí toda vez que eu arrumo, a Raquel precisa ir lá e arrumar o Henrique de novo. Por quê? Porque eu não acerto a paleta de cores, não combina, uma coisa não combina a calça com a camisa e tudo mais. Antigamente, a moda era assim: você tinha que vestir cores que combinavam uma com a outra, né? Então, você não podia colocar, sei lá, uma camisa rosa choque com uma bermuda verde mato e achar que estava chique. Então, antigamente tinha uma paleta de cores e tudo mais. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente está na época da transgressão e tudo mais. Então, você vai numa faculdade, por exemplo, parece um desfile de moda assim, muito ruim. Todo mundo com as camisas tudo coloridas, aquele trem tudo bagunçado, chinelo de uma cor e o outro de outra, aquela confusão. Parece que nada combina. Mas, queridos, de fato, existem algumas coisas na nossa vida que parece que não é possível conciliar, que parece que são como água e óleo. E hoje o texto ele vai mostrar duas coisas que aparentemente elas parecem não conciliar, mas elas são perfeitamente conciliáveis. São duas doutrinas bíblicas que são amigas, que são irmãs, que andam lado a lado, e elas precisam andar lado a lado, porque toda vez que a gente exacerba uma dessas duas doutrinas, toda vez que a gente enfatiza demais uma dessas duas doutrinas, a gente cai em um tipo de pecado. As doutrinas que Jesus vai tratar hoje é a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. E embora essas doutrinas sejam tão diferentes, embora elas pareçam água e óleo, não se misturam, elas precisam sempre andar lado a lado. Se nós enfatizarmos demais a doutrina da justificação, a gente vai ter um povo extremamente relapso com a própria santidade. E se a gente enfatizar demais a doutrina da santificação, em detrimento da doutrina da justificação, a gente vai ter um povo hipermoralista e legalista, mas que não se lembra da misericórdia e da graça do Senhor. Então hoje, Jesus vai falar sobre essas duas doutrinas, que parecem um tanto quanto diferentes, que parecem muitas vezes que não se misturam como água e óleo, mas que elas precisam andar sempre juntas. Uma precisa da outra. Para que a gente tenha de fato um evangelho sadio, nós precisamos tanto da doutrina da santificação, quanto da doutrina da justificação. Então, queridos, voltando para o nosso texto, talvez na sua Bíblia, esse texto ele começa com uma aspas. Alguém tem a Bíblia assim? Que esse texto começa com aspas? Na Bíblia de vocês está assim, não? Talvez nas Bíblias mais novas, talvez esteja. Talvez o seu começa com uma aspas que vai do verso 1. Jesus, porém, foi para os montes das oliveiras, até o verso 11. Até o final do verso 11. Por quê? Queridos, esse texto em específico, ele é um texto que é muito debatido dentro da teologia, se ele foi de fato escrito por João ou não. Por quê? Primeiro, porque esse texto ele não consta na maioria dos achados antigos do livro de João. Não tem essa parte do texto. O estilo literário também dessa parte do texto, ela não condiz com o estilo literário de João. Quando os manuscritos foram encontrados, o estilo literário de João, ele não era um estilo tão rico, e João não era um homem culto. Então existiam erros de ortografia e tudo mais. Esse texto ele é um texto muito bem escrito. Então o estilo dele não parece muito com o estilo de João. Então existe um debate na academia se isso foi de fato escrito por João ou não, ou se foi um discípulo de João ou não. Não sabemos. Agora, um consenso que existe, queridos, é que é bem certo que isso aconteceu. Por quê? Primeiro porque os ensinos aqui, eles condizem com o restante
das Escrituras. O posicionamento de Jesus aqui é um posicionamento que não era esperado das pessoas da sua época, mas era esperado de Jesus. Então tudo aqui evidencia que isso de fato aconteceu. E queridos, como que se deu essa cena? Nós vimos na nossa última escola dominical que Jesus, ele estava em uma série de discussões com os fariseus. Jesus se apresentou no templo, participou da festa, ele quase foi preso algumas vezes por pregar a palavra de Deus. E a pregação de Jesus era uma pregação diferente. A pregação de Jesus era uma pregação que não era semelhante à das outras pessoas. O ensino dele era um ensino diferente. Tanto é que os guardas do templo, que eram provavelmente levitas, homens que estavam sendo treinados e ensinados para assumir posição de sacerdócio, eles olhavam para Jesus, olhavam para a maneira que Jesus pregava, olhavam para aquilo que Jesus falava e diziam: ninguém fala assim. A gente nunca ouviu alguém falar da forma que esse homem fala. Então os fariseus, os líderes religiosos, eles ficavam extremamente revoltados, eles ficavam bravos, e na mente deles gente, como que vocês estão escutando um homem assim? Um homem que nunca frequentou uma escola tradicional nossa. E a gente tem essa discussão no finalzinho do capítulo 7. E no capítulo 8 já começa falando que Jesus sai do templo, ele vai para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ou seja, é bem provável que Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, era um costume que ele tinha. Passou a noite no Monte das Oliveiras, provavelmente em oração, em um período de jejum. E de manhã, cedo, Jesus volta para o templo. E Jesus começa a ensinar. O povo se reúne ao redor dele e ele começa a ensinar. E no meio desse ensino de Jesus, surge as pessoas que que teriam os papéis principais na nossa narrativa de hoje. Aparecem fariseus, aparecem homens da lei, trazendo uma mulher que foi flagrada em adultério. A partir do verso de número 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar. Queridos, essa primeira parte do texto vai tratar do posicionamento dos fariseus com relação ao pecado. E algumas coisas nesse texto ficam evidentes. A primeira delas não trouxeram a outra parte. Porque adultério, queridos, não é algo que a gente comete sozinho. Na verdade, hoje a gente entende que podemos adulterar sozinho, no sentido de que o Senhor disse: aquele que olha para uma mulher com um desejo impuro no coração já adulterou com ela. Mas aqui, Jesus ainda não havia dito isso. Aqui eles ainda estavam vivendo debaixo do que a lei dizia, e eles trazem uma mulher que foi flagrada em adultério. E queridos, a lei mosaica, ela dizia que quando havia o adultério, os dois precisavam ser conduzidos diante de Israel. Não é só a mulher, eram os dois, homem e mulher. A lei mosaica, ela dizia: olha, em caso de adultério, os dois precisam ser conduzidos. E não somente isso, aqueles que foram testemunhas do adultério, eles vão ser o primeiro a apedrejar, porque adultério era morte por apedrejamento. Então, queridos, a gente tem uma mulher que ela é conduzida
diante de todos, mas ela está sozinha. Existe uma predileção por não trazer o homem junto. Trazem só a mulher. Isso precisa mostrar algo para nós. A nossa predileção por achar alguns pecados piores do que os outros e por achar alguns tipos de pessoas piores do que outras. Como se o pecado, qualquer deles, não matasse o homem. Como se o pecado, qualquer deles, não nos afastasse de Deus. É interessante, queridos, que infelizmente nós olhamos para determinados tipos de condutas e determinados tipos de pecado, e na nossa mente, nossa, são pecados grotescos, são pecados horríveis. Só que a gente é soberbo, a gente é arrogante, a gente é orgulhoso. E queridos, pecados visíveis são muito mais fáceis de nos arrependermos do que os pecados do nosso coração. A gente paga um pau danado para quem tem problema com imoralidade. A gente paga um pau para quem tem descontrole com o uso de drogas, de entorpecentes, para quem tem descontrole com alcoolismo. A gente não consegue controlar a nossa língua. A gente não consegue controlar o nosso pensamento, que está o tempo todo julgando os irmãos e fazendo juízo daquilo que não deveríamos fazer. E a gente está querendo falar de outros. Queridos, infelizmente existe dentro da igreja uma predileção por alguns pecados, para achar que alguns pecados são piores do que outros, mas não são. De fato, a consequência de alguns pecados são piores do que outros, mas pecado é pecado, e o pecado como tal nos afasta de Deus. E queridos, infelizmente a conduta desses homens é uma conduta que taca pedra no pecado dos outros, mas nunca taca pedra nos próprios pecados. Sabe qual que é a pessoa mais difícil de lidar, querido? A pessoa mais difícil que você vai enfrentar na sua vida é você mesmo. Você é seu pior inimigo. E muitas vezes a gente quer ficar olhando para o outro e para o pecado do outro, porque a gente não quer enfrentar o nosso eu. A gente gosta demais de ficar olhando para o irmão, a gente gosta demais de ficar olhando para o que o irmão está fazendo, a gente gosta demais de ficar falando do irmão, porque a gente não é homem e mulher o suficiente para enfrentar a nós mesmos. A gente não quer lidar com essa dificuldade que é enfrentar a si mesmo. Por isso que a gente gosta demais de tacar pedra no outro. E Jesus, ele é muito claro em dizer assim: olha, antes de você tirar um cisco do olho do irmão, antes de você querer olhar para o olho do irmão, tira a trave que está no seu. Olha para si mesmo, contempla a si mesmo, contempla a sua própria miséria. Gente, essa palavra mexe comigo, eu fico nervoso, fico bravo. Vocês não têm noção da raiva. Eu peco. Eu preciso confessar para os irmãos que eu peco. Toda vez que alguém chega para mim para falar de outro, eu peco. Eu desço do salto. Eu fico muito bravo, gente. Sabe por quê? A maioria das vezes a pessoa não tem moral para falar o que está falando. A pessoa não é exemplo naquilo que ela está falando. A pessoa não tem caráter e não tem conduta para falar de outro, e quer falar de outro, em vez de olhar para si mesmo. Eu usei um exemplo aqui um tempo atrás de um homem que chegou uma vez para o Dr. Billy Graham e falou: Billy Graham, tem um irmão aí que você vai ter que repreender, porque só fica bêbado, está bebendo, e ele é diácono na igreja e está se embriagando e tudo mais. A gente precisa repreender, precisa exortar o irmão, precisa colocar ele no banco. Aí o Billy Graham falou assim: olha, você está certo, mas você é cheio do Espírito Santo? Ele falou assim: cheio. Então,
A mesma Bíblia que condena a embriaguez, ela ordena que você seja cheio do Espírito Santo. Ficar embriagado é tão pecado quanto não ser cheio do Espírito Santo. A gente tem que de fato corrigir a conduta do irmão, mas você também precisa corrigir a sua conduta. E queridos, é fácil nós olharmos para o outro e não olharmos para nós mesmos. Quando você vai ler Mateus capítulo 25, você vai ver Jesus falando da conduta dos fariseus. Eram homens hipócritas, homens mentirosos, homens orgulhosos, homens soberbos, homens que tinham uma série de pecados do coração. E segundo um escritor que eu gosto muito, C.S. Lewis, ele fala que esses pecados são os mais difíceis de enfrentar. Queridos, eu prefiro pregar para 100 noiados do que pregar para 100 crente ruim. Eu prefiro pregar assim, se tiver um auditório assim com 200 prostitutas e 300 craqueiros e mais 200 alcoólatras, do que pregar para uma igreja de crentes mornos. Sabe por quê? Se arrepender das coisas erradas que a gente faz é fácil. Quando eu falo para um alcoólatra que ele precisa de Jesus, ele tem convicção, ele fala assim, realmente eu preciso, eu estou muito perdido. Agora, quando eu falo para um crente que ele precisa de Jesus, ele fala assim, não, eu sou bom, eu não faço nada, olha aqui eu sou muito bom, eu não preciso não, eu tô legal, eu me basto, eu sou o suficiente, eu vou na igreja todo dia, eu dou meu dízimo de vez em quando, eu ajudo lá a arrumar e tal. Essa passagem aqui, queridos, ilustra muito, sabe o quê? Uma parábola que Jesus contou sobre um pai que tinha 2 filhos. O filho mais velho que ficou em casa é semelhante a esse fariseu. O filho mais velho, se pudesse, teria apedrejado o mais novo por causa da sua conduta. O filho mais velho que ficou em casa é exatamente como esse fariseu. E queridos, no final da parábola de Jesus, quem estava sentado à mesa com um pai, não era o filho que fez tudo certo, é o que fez tudo errado, mas que se arrependeu da conduta e voltou. O que tinha feito tudo certo, aquele que estava sendo religioso demais, ele ficou do lado de fora. É muito fácil nós nos arrependermos do errado que a gente faz, difícil é se arrepender do certo que a gente faz com a motivação errada. É difícil da gente se arrepender quando a gente vem para a igreja, faz tudo certinho, e a gente faz isso tentando conquistar coisas de Deus, e não expressar Deus através da nossa vida. E queridos, esses homens, eles evidenciam, é muito mais fácil tratar o pecado dos outros. E sabe o que é triste? Quando a gente lê essa passagem, normalmente a gente quer se identificar com Jesus. Eu sou o paladino da justiça que entraria entre pedras e uma prostituta para poder salvar ela. Ou a gente quer se identificar com uma prostituta. Eu sou perseguido, as pessoas só querem me maltratar, é o meu pecado, mas eu tenho tentado vencer, mas todo mundo quer tacar pedra em mim. Só que na maioria das vezes, queridos, a nossa conduta é semelhante à conduta dos fariseus. Nós somos aqueles que estão com 10 pedras na mão e a gente quer acertar o irmão. Sabe por quê? Porque a gente acha que santidade é algo que a gente faz, não algo que foi feito a nós. Queridos, ninguém aqui dentro vai conseguir se tornar santo. Santidade não está ligada àquilo que nós fazemos, mas está ligada a um toque de Jesus na nossa vida que nos transforma. Aí sabe o que acontece? A gente acha que santidade é algo que nós podemos produzir. Aí a santidade da igreja, a justiça da igreja se tornou uma higienização do pecado dos irmãos. A gente quer limpar o pecado de todo mundo, e no final sabe o que sobra? Trapo de imundícia.
A nossa justiça se tornou trapo de imundícia, porque a gente quer ficar higienizando o pecado dos outros, como se santidade fosse essa higienização, e não é. A gente não é santo, queridos, porque a gente faz A, B ou C. A gente é santo porque Jesus um dia nos tocou, transformou nosso entendimento, transformou a nossa mente, metanoia. Por isso nós somos santos. Queridos, esses homens, eles trazem essa mulher para um lugar de luz. E aqui eu falei um pouquinho dos fariseus, queria falar um pouquinho dessa mulher. Nós, queridos, precisamos tomar muito cuidado com a nossa conduta. Nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pecados. Essa mulher, querida, ela foi colocada numa situação que a lei exigia. De fato, a lei do Senhor, ela falava: se alguém for surpreendida em adultério, essa pessoa deve ser apedrejada. E sabe, queridos, será que você tem brincado com o seu pecado? Será que você tem tido pecados de estimação na sua vida e que você tem brincado com ele? Porque o pecado, ele gera morte. E muitas vezes, queridos, nós vamos fazendo pequenas concessões, a gente vai dando pequenas aberturas, até que chega um momento onde o pecado entra e nos engole. E já não tem mais volta. E o pecado, queridos, ele precisa ser exposto. Nós precisamos de rasgar o nosso coração diante do Senhor e expor as nossas mazelas e os nossos pecados. Essa mulher, ela foi exposta. O pecado dela foi colocado numa vitrine para todo mundo ver. E, queridos, como isso precisa mexer com o nosso coração? Será que nós estamos refém dos nossos pecados? E será que nós estamos refém a tal ponto que uma hora Jesus vai ter que colocar o nosso pecado na vitrine, à mostra, para que todos vejam, para que Ele consiga recuperar o nosso coração? Não sei se os irmãos estão aí acompanhando o Fuxico Gospel, os sites de fofoca crente, mas infelizmente um grande pastor e escritor norte-americano, ele caiu. Um homem chamado Philip Yancey. Ele é um escritor famoso e infelizmente ele veio a público agora e confessou que ele tem um caso extraconjugal há 8 anos e foi exposto. Pediu perdão para a esposa perdoou, reconciliou com a esposa, mas ele abriu mão do ministério pastoral, abriu mão de ser escritor, vai ser tratado agora como uma ovelha na igreja, vai percorrer todo o processo agora para ser restaurado, para ter o casamento restaurado e tudo mais. E, queridos, infelizmente, isso tem se tornado algo normal. No Brasil nem se fala. No Brasil, infelizmente, o cristianismo aqui não é levado a sério. Lá nos Estados Unidos existe uma seriedade maior com relação a isso. Mas pouco tempo atrás, um outro grande homem de Deus chamado Steve Lawson caiu exatamente na mesma coisa. Um homem que tinha assim uma vida de pregação, um homem que foi usado por Deus para transformar tantas vidas, estava tendo um caso extraconjugal. Foi descoberto, pediu perdão, se reconciliou com a sua esposa, mas hoje não está mais no ministério, está sendo tratado. E, queridos, a gente pode ter uma vida perfeita, um deslize é o suficiente para manchar a nossa vida toda. Salomão fala isso em Eclesiastes, ele fala assim: olha, um pouquinho de mosca, eles tragam um perfume lindíssimo, cheirosíssimo. E de fato, a gente pode ter uma vida totalmente íntegra e libada, basta um escorregão e a nossa história fica manchada. Talvez não para Deus, mas humanamente falando, fica.
Pode, claro. Pastor, 8 anos. Eu sei que esse período de 8 anos ele ministrou várias abençoadas. Isso entra a misericórdia de Deus, isso entra a graça de Deus, porque vive esse lugar naquele lugar, querendo ouvir a palavra, querendo ser curado de algo. Você sabe? Sim, sim. E vidas, com certeza, casamentos foram transformados, vidas foram libertas. Aí isso entra a graça de Deus, a misericórdia. Graça e misericórdia de Deus. Deus, aproveitando a sua pergunta, Nunes, queridos, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer e da maneira que Ele quer. E assim, Deus usa pecadores. Eis aqui, um pecador. Não estou adulterando com a minha esposa não, tá, gente? Não é isso que eu estou falando, não. Mas assim, Deus usa pecadores. E, queridos, a gente só consegue falar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo usa até os homens caídos. E ele faz com que tudo convirja para o louvor da glória de Deus. A Tereza passou por uma experiência de um bêbado que foi usado por Deus para falar com ela. Um bêbado. Ele não estava nem assim muito legal no dia, estava bem alcoolizado, mas foi usado por Deus. Deus usou uma mula. E a mula era mais santa do que o profeta que estava montado em cima dela, que era Balaão. E Deus falava por intermédio de Abraão, de Balaão. Balaão ele responde a sua pergunta. Balaão, queridos, era um homem que tinha visão de Deus, era um homem que falava de coisas do futuro, era um homem que profetizava e tudo aquilo que ele profetizava acontecia, e que inclusive uma das profecias acerca de Jesus, quem fez foi Balaão, registrada lá em Números. Quando ele fala assim, olha, vejo não agora, mas de muito longe, aquele que virá e vai reger a terra. E sabe qual é o símbolo de falso profeta usado na Bíblia? Balaão. O homem que nunca errou uma profecia, o homem que conversava com Deus, o homem que era mais sensível que nós aqui para ouvir a Deus, ele é o símbolo de falso profeta. Sabe por quê, queridos? Deus, ele, não vou dizer que ele tem um prazer nisso, mas Deus com frequência usa pessoas que Ele vai mandar para o inferno. Jesus Cristo, Ele diz assim, olha, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu fiz milagres, em Teu nome eu falei em línguas, em Teu nome eu fiz um monte de coisa. E de fato essas pessoas fizeram. Jesus não disse que elas não fizeram. Elas fizeram. Mas Jesus vai dizer para elas, afastem-se de mim para o fogo eterno, para a iniquidade que eu nunca vos conheci. Por quê? Porque o fato de Deus usar pessoas não significa que elas são regeneradas e são salvas. Utilidade não tem nada a ver com dignidade. Dignidade tem a ver com natureza. Utilidade não. Queridos, pasmem, mas talvez a coisa mais útil para Deus aqui na terra é o Satanás. Talvez ninguém conseguiu ser tão útil para Deus quanto o diabo. Um dos maiores pregadores do evangelho, o Satanás. Quantas pessoas aqui conhecem alguém que se converteu depois de ver alguém possuído? Conhece? Vocês não conhecem, não? Eu conheço. Irmãos que tiveram assim, essa experiência de ver alguém demoniado, no outro dia ele converteu e hoje está na bênção e graças a Deus. Martinho Lutero dizia que o Satanás é o cachorrinho na coleira de Deus. Toda vez que Deus precisa fazer um serviço que só um diabo faz, ele usa o Satanás. Deus precisava de fazer um serviço na vida de Jó. Quem que ele usou? Usou o diabo. Não foi o diabo que foi atrás de Jó, foi Deus que falou assim, Satanás, você estava vendo meu servo Jó? Gente, o Jó ia passar batido na vida do Satanás. Só não passou porque Deus pôs a atenção do diabo lá. Usou, o diabo entrou, fez o que tinha que fazer, saiu na hora que tinha que sair, sem
sessão de descarrego, sem ter que alguém lá expulsar. A Bíblia não consta que alguém foi lá na vida de Jó e repreendeu o demônio, não. Ele entrou na hora que tinha que entrar, saiu na hora que tinha que sair, fez o que tinha que fazer. E a raiva do diabo é essa: ele faz um escambau e no fim das contas nem fica melhor do que antes, e aí fica bravo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não existe nada que foge do domínio e do controle do Senhor. Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Então, queridos, homens e mulheres foram convertidos debaixo do ministério desse homem. E a minha oração é para que esses homens e mulheres não olhem para ele e falem assim: ah, cara, agora eu vou desandar porque foi através dele. Queridos, vários homens e mulheres se converteram debaixo do ministério de Pedro. Imagina eles olhar para Pedro e falar assim: ah, não, negou Jesus, ó. Esse trem está errado. Nós precisamos de olhar para Cristo. Nós precisamos de olhar para Jesus. E aqui, queridos, a gente tem essa posição. Essa mulher, ela foi exposta. O pecado dela foi jogado, foi dado à luz. E, queridos, nós precisamos de trazer os nossos pecados à luz. Nós precisamos de evidenciar aquilo que existe de mal no nosso coração. Para mim, queridos, enquanto pastor, às vezes é extremamente difícil. Eu preciso de ter amigos, porque com os amigos eu abro meu coração. Com os amigos eu falo das minhas mazelas. A maioria dos pastores tem enfrentado depressões porque carrega o peso do ministério sozinho. Uma pesquisa recente mostra que 80% deles falam não ter amigos dentro do ministério, não ter com quem eles podem abrir o coração e falar do seu coração, porque muita gente olha para um pastor e fala assim: eu sou o super-homem. Gente, super-homem não existe, tá? É só uma criação da DC, não existe essa pessoa. Existiu só Jesus, super-homem. Os pastores são réis, mortais e pecadores como cada um de vocês. Então, queridos, nós precisamos de ter esse entendimento. E aí, esses homens viram para Jesus e falam assim: Jesus, essa mulher megera foi pegada em adultério, foi flagrada em adultério. E aí? A lei fala que nós temos que apedrejar tais mulheres. A lei fala que a gente tem que colocar ela no paredão e fuzilar ela. O que o Senhor disse? A palavra fala, queridos, que Jesus ele estava escrevendo no chão. E hoje você vai descobrir o que Jesus estava escrevendo no chão. Você sempre teve essa dúvida? Saber? Sempre? Amém. Então você vai continuar com essa dúvida, porque eu não sei o que Jesus estava escrevendo. Gente, tem assim, pessoal, tem altíssimas assim. Jesus estava escrevendo o Novo Testamento. Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens, por causa de uma passagem de Zacarias que fala sobre Jesus escreveu o pecado dos acusadores e tudo mais. Jesus não, mas fala sobre Deus escrevendo o pecado dos acusadores na areia. Então as pessoas ficam tentando assim descobrir o que Jesus estava escrevendo. Queridos, eu detesto curioso. Nossa, não gosto. Então a gente não sabe, e hoje vocês não vão ficar sabendo, desculpa, tá? A gente não sabe o que Jesus estava escrevendo naquele chão. Mas a palavra registra que Jesus estava escrevendo algo. E se a palavra registra, é porque é algo importante. Jesus estava escrevendo naquele chão, e aqueles homens, eles continuavam a interrogar Jesus. Aqueles homens continuavam a pressionar Jesus. Aqueles homens continuavam a falar assim: e aí, Senhor, tu não é o mestrão? Você não é o sabedor de tudo? O que a gente faz com essa mulher? Queridos, do jeito que o texto é escrito, a gente pode até pensar que o adultério dessa mulher foi algo provocado. Talvez seja por isso que o homem não estava presente.
Talvez o adultério dessa mulher foi algo encomendado pelos fariseus para quê? Para colocar Jesus em uma situação complicada. Sabe por quê? Queridos, isso aqui é o símbolo de um fariseu, é a marca de um fariseu. O fariseu é alguém narcisista. O fariseu é alguém que não está preocupado com o outro, mas está preocupado consigo mesmo. Você sabe por que aqueles homens levaram aquela mulher para ser apedrejada? Não é porque eles estavam preocupados com a santidade do povo, não. Aqueles homens não estavam preocupados com a santidade de Israel, que no meio de Israel não poderia ter adultério. Aqueles homens não estavam preocupados com a boa moral do povo. Aqueles homens estavam levando uma mulher diante de Jesus, porque eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. Eles queriam colocar Jesus numa situação complicada. Olha o que fala no verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Por quê? Porque naquela época Israel estava debaixo do domínio de Roma. Ou seja, o povo judeu não podia sentenciar ninguém à morte. Qualquer pessoa que eles matassem seria considerado como um crime. Eles colocam Jesus numa situação assim, entre a cruz e a espada. Porque se o Senhor falar que não é para apedrejar, o Senhor está indo contra a lei. Você falou que é um mestre. Se o Senhor mandar apedrejar, o Senhor está indo contra Roma, porque a gente não pode matar ninguém. O Senhor está incitando o povo a um crime. A marca de um fariseu é de alguém que não se preocupa com o outro, com o bem-estar do outro, nada. Tudo aquilo que ele faz pensando em si mesmo, pensando no próprio umbigo. E aqueles homens continuam perguntando para Jesus, e a resposta de Jesus é maravilhosa. A resposta de Jesus é um tapa na nossa cara. Jesus vira para aqueles homens e ele diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Se você quer falar mal do irmão, olha para a sua vida primeiro e vê se você está limpinho demais. Olha para a sua vida primeiro e vê se você está com a vida 100% perfeita diante do Senhor, para você tacar pedra em alguém. Você quer apedrejar o irmão? Olha para si mesmo. Contempla a sua própria miséria primeiro, para depois você falar do irmão. Queridos, esse texto aqui não está falando assim que só Deus pode te julgar, não. Essa não é uma ideia cristã. A Bíblia, ela nos ordena a julgar. Eu passo o dia inteiro julgando os irmãos e a mim mesmo. Só que a Bíblia fala que o nosso juízo tem que ser um juízo correto, um juízo certo. E um juízo cristão é um juízo que não dá juízo, mas a justiça. É um juízo que vai nos ajudar a olhar para o outro e olhar para nós mesmos na régua correta, na medida certa. E o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. O nosso juízo deveria ser um juízo de olhar para um pecador e amá-lo e falar com ele: irmão, você está pecando. Mas Deus é bondoso e misericórdia. Ele quer que você viva uma vida santa, íntegra, porque Ele te ama. E eu estou aqui para caminhar com você. Se precisar de ir até o inferno com você, eu vou, mas eu quero te ajudar a vencer isso. Se a preocupação daqueles homens fosse com aquela mulher, eles jamais teriam trazido ela para o meio de todo mundo. Eles teriam corrigido ela no secreto, teriam corrigido ela no oculto, teriam tampado a nudez daquela mulher. Nós não, queridos, a gente gosta de evidenciar pecado mesmo. A gente gosta de colocar luz no pecado, a gente só não coloca luz no nosso próprio pecado. E é o que Jesus está falando. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Para que essa pedra na mão? Você é 100%? Você não tem pecado? Você não tem falha? Por que você está com pedra na mão? Por quê?
A Bíblia fala que aqueles homens, ao escutarem aquilo, aqueles homens ao ouvirem as palavras de Jesus, eu acho isso muito bonito. A palavra fala que Jesus disse aquilo. Você pensa, Jesus estava escrevendo, não estava olhando para ninguém. Aí ele levanta, confronta aqueles homens, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A palavra fala que Jesus faz o quê? Se ajoelha de novo e volta a escrever. Jesus não quis nem assistir a reação dos homens. Eu fico imaginando aqueles homens assim, retorcendo o fígado dentro, assim, sabe? E a palavra fala que aqueles homens foram saindo um a um. E no final só ficou Jesus e aquela mulher. E aqui, queridos, no final do texto, talvez seja o ponto mais importante do texto todo. Verso 9: os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Jesus manifestou misericórdia e graça para aquela mulher. Uma mulher que seria apedrejada. Jesus se coloca entre ela e os seus acusadores. E Jesus evidencia a justificação. Jesus é aquele que morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados para nos dar vida. Jesus é aquele que através do seu sangue, ele justifica os nossos pecados. Os seus pecados foram justificados. Os seus pecados foram pagos. O seu débito foi pago. Toda vez que nós nos atentamos, queridos, para o pecado dos outros, a gente está depositando em algo que já foi quitado. O problema do homem não é o pecado. Era o pecado. Hoje, esse BO já foi resolvido. O problema do alcoólatra hoje não é o pecado, porque para o pecado a gente tem solução. O sangue de Jesus que nos lava, nos limpa e nos purifica. O problema é o coração do homem. Então Jesus, ele é aquele que justifica o nosso pecado. Jesus pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém. O que Jesus disse? Nem eu. Queridos, a única pessoa que tem moral para pegar uma pedra e te dar uma pedrada por causa dos seus pecados e das suas falhas se chama Jesus Cristo. Porque ele foi 100%. Ele não errou em nada. Ele andou por essa terra e ele foi 100% íntegro. E assim, queridos, ser 100% íntegro é extremamente difícil. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, e não é essa tentaçãozinha nossa, não. Jesus foi tentado num nível que a gente nunca vai ter ideia. Sobre ele foi colocado todo o peso de tentação, e Jesus foi 100% santo em todas as coisas. Nem no coração, em nada, Jesus foi 100%. Ele teve uma vida perfeita, irrepreensível. Ele não conheceu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Se tem alguém que pode, com direito, te dar uma pedrada, esse alguém é Jesus. E sabe o que Jesus disse? Ninguém te acusou? Nem eu. Nem eu tampouco te acuso. A única pessoa que poderia te acusar, e a única que teria o direito de te mandar para o inferno por causa da sua conduta, ela decidiu não te acusar. Ela decidiu dizer assim: olha, nem eu te acuso. Doutrina da justificação. Mas ela também te diz: vá e não peques mais. Doutrina da santificação. Hoje ela está dizendo para você: vá e não peques mais. Queridos, quantas vezes a graça do Senhor foi usada como
uma desculpa para os nossos pecados. A graça do Senhor, em muitos lugares, ela se tornou um alívio de consciência para os nossos pecados. Quantas vezes a gente escuta um irmão falando assim: pastor, eu caí, mas assim, é porque parece que juntou Satanás e todos os demônios, o inferno inteiro em cima de mim, e me tentou, e aí eu caí. Eu falei assim: irmão, você está importante mesmo, tá? Para o Satanás em pessoa vir te tentar e ainda trazer um terço de todos os anjos criados para tentar você, despreocupou do mundo agora, ficou só com você. Mas sabe por quê? Porque as pessoas querem criar desculpa para o próprio pecado, as pessoas querem criar justificativa para os próprios erros. E aí a gente usa a graça como se a graça fosse um alívio de consciência. Eu pequei, mas graças a Deus, porque Ele é gracioso e a graça dele transborda, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a graça não é para nos dar um alívio de consciência quando a gente peca. A graça, queridos, ela é para nos ajudar a viver uma vida em santidade. A maioria das pessoas trata o pecado como se o pecado fosse algo sobrenatural, e a conduta perfeita, o não cair, fosse algo natural. Mas não, o cair é natural. A gente não é tentado por algo sobre-humano, a gente é tentado com algo natural, algo humano. Não existe tentação que é acima das nossas forças, é algo natural. O livramento é que é sobrenatural, porque Deus é quem nos dá graça para vencer o pecado. A graça não é um alívio de consciência, mas é um empoderamento do Espírito Santo para que a gente possa ter uma vida em santidade. É por isso que Jesus disse para essa mulher: vai, não peques mais. Queridos, pensa comigo, Jesus era covarde, não? Sim ou não? Porque seria muito covardia Jesus pedir dessa mulher algo que ela não teria capacidade de fazer. Jesus está falando com ela: vai, não peques mais. Se Jesus disse isso para ela, é porque existe uma forma de nós vivermos uma vida em santidade. Queridos, a gente vai errar, infelizmente. A gente está numa condição onde a nossa carne, ela está sempre inclinada para aquilo que é mal. Mas Jesus nos ensina a depender do Espírito Santo, e a graça dele nos empodera para viver uma vida em santidade. Todas as vezes que a gente enfatiza demais a justificação, o amor de Deus e a graça de Deus, e a gente esquece de falar sobre a santidade, a gente se torna pessoas relativistas, a gente se torna pessoas antinomistas, pessoas que usam da graça para dar ocasião à carne, para viver a vida do jeito que querem viver e fazer o que querem viver. E todas as vezes que a gente enfatiza demais a santidade, sem falar sobre a graça, a gente cria fariseus moralistas que estão preocupados com a conduta, mas não estão preocupados com o coração, e não sabem ser misericordiosos. Nós precisamos das duas coisas. A gente precisa entender que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus nos tocou e nos perdoou por causa dos nossos pecados, e não é a nossa boa conduta que nos faz ser aceitos diante dele. Mas a gente precisa entender que Deus nos chamou para ser santos, e que Ele nos chama, Ele nos conclama a viver uma vida em santidade. Santidade sem graça é farisaísmo. Graça sem santidade é relativismo. Jesus nos convida a viver uma vida graciosa e santa diante dele. Uma vida onde nós vamos buscar ser santos, e ao mesmo tempo a gente vai entender que dependemos da misericórdia e do amor do Senhor. Essa última frase de Jesus: ninguém te acusou, nem eu te acuso. Graça. Vá e não peques mais. Santidade. Infelizmente, hoje a gente tem vivido num tempo onde a igreja tem feito um relativismo moral terrível, como se a Bíblia não falasse sobre santidade, mas a Bíblia fala.
A Bíblia fala sobre nós vivermos uma vida santa, porque é santo aquele que nos chamou. Nós também devemos ser santos em tudo aquilo que nós fazemos. E a Bíblia nos convida a depender da misericórdia do Senhor. Porque apesar de sermos santos, não é essa santidade que nos faz ser aceitos por Deus. Nós não somos santos para ser aceitos. Nós somos santos porque fomos aceitos por Ele. E o amor dele, a misericórdia dele, a graça dele nos conduz a uma vida de santidade. Talvez, queridos, você está aqui dentro e você tem uma predileção por uma coisa ou por outra. E, queridos, nós precisamos das duas coisas. A gente precisa de amar a graça, amar a misericórdia. E a gente precisa de amar a santidade de Deus. Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus santo, que é fogo consumidor. Queria te convidar a ficar sobre os seus pés. Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque cremos que o Senhor ministrou os nossos corações essa manhã. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, porque tua graça está sobre nós. Não fosse a tua misericórdia, não fosse o teu amor sobre as nossas vidas, nós jamais seríamos conhecedores da verdade. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós fomos a ti porque o Senhor primeiro veio a nós e nos buscou e nos encontrou. Não levou em consideração as nossas falhas e pecados, mas nos deu vida e vida em abundância. E hoje o Senhor nos clama a uma vida de santidade, a uma vida de pureza. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, que teu Espírito Santo possa nos capacitar para viver uma vida em santidade, como o Senhor nos ensina a orar. Nos poupe da tentação e livra-nos do mal, para que nós possamos manifestar o Senhor através das nossas vidas, todos os dias. Ensina-nos a ser misericordiosos, ensina-nos a sermos santos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus abençoe muito sua vida. E de noite nos vemos aí, se Deus quiser. Amém?